Agora, linhas de força. Então, as linhas de força são artifícios muito úteis criados por Michael Faraday para inspecionar o sentido do campo elétrico produzido por uma ou mais cargas elétricas. Observe aqui esse gráfico, tá? Onde eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa. E as linhas de forças, elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Observe que elas estão sempre se abrindo, olha, partindo. Então, essas linhas de força são artifícios muito úteis para se visualizar a direção e o sentido do campo elétrico de uma ou mais cargas. Uma linha de força é uma linha imaginária, desenhada de um modo que sua tangente em qualquer ponto aponte no sentido do vetor do campo elétrico. Naquele ponto, a proximidade entre elas está relacionada com a intensidade desse campo elétrico, naquela região do espaço. E nós temos aqui as propriedades das linhas de força. As linhas de forças não são reais, tá? São imaginárias, mas sim é uma forma de visualizar o campo elétrico, já que ele apresenta módulo, direção e sentido distintos para cada ponto do espaço. Uma segunda observação, tá aqui, ó, como é que é o desenho. E a segunda observação, tá aqui, ó, as linhas de força são sempre abertas. Ou seja, não se fecham em si ou sobre si. Elas sempre saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas, como mostra aqui. E uma terceira observação é que as linhas de força nunca podem começar e terminar na mesma carga elétrica. Quarta observação, se o campo elétrico local for nulo, não haverá linha de força na região. Quinta observação, quanto mais próximas estiverem desenhadas as linhas de força em alguma região do espaço, maior é o módulo do campo elétrico naquela região. Observe aqui as linhas geradas por duas cargas bem próximas, uma positiva e uma negativa, onde as linhas se encontram, se interceptam. Tá? Observe aqui como é que é o modelo padrão. Então, a tangente de qualquer ponto em cima de uma linha de força indica a direção do campo elétrico resultante. Portanto, se uma carga de prova for colocada nesse ponto, ela sofrerá a ação de uma força elétrica na mesma direção. Sétima observação, duas ou mais linhas de forças não se cruzam, uma vez que elas já representam a soma vetorial dos campos elétricos naquele ponto do espaço. Então, observe aqui, quando eu tenho duas cargas positivas, elas não se cruzam, se repelem as linhas, né? Então, a oitava observação diz isso aqui, ó, a direção é perpendicular, ou seja, faz ângulo de 90 graus, as linhas de força de forma uma superfície equipotencial, em toda a extensão de uma superfície equipotencial. O valor do campo elétrico é constante, bem como o valor do potencial elétrico. Depois vocês poderemos ver esse assunto, superfície equipotencial, tá? Que vai ser estudado também. Nona observação. Quando uma carga elétrica move-se na direção de uma linha de força, a força elétrica realiza trabalho sobre ela, transformando energia potencial elétrica em energia cinética ou vice-versa. Décima observação. Quando uma carga elétrica move-se em uma direção perpendicular a uma linha de força, a força elétrica não realiza trabalho sobre ela. E dessa forma, tanto a sua energia potencial elétrica quanto a sua energia cinética devem permanecer constantes. Então, nós temos aqui o finalzinho das nossas explicações, tá?